E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com animes, mais especificamente pra gente estar falando aqui de Baki e também de Baki no Ren, né? Novo mangá aí que tá tendo um embate sinistro entre Koushou Shinogi e o Jack Hama. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre justamente se o Koushou tem chance de vencer e como ele teria a chance para vencer o Jack. Mas antes de comentar sobre isso, né, devo lembrar vocês aqui que hoje é o dia que deveria ter algum vazamento sobre Baki no Ren, o capítulo 12. Mas simplesmente não teve vazamento. Não achei nenhum vazamento de revista que tiraram foto. Não achei nenhuma digitalização, nenhuma scan japonesa. Até agora não temos nada. Mas enquanto a gente não tem vazamento, vamos falar um pouquinho sobre Baki, algumas coisas que eu queria comentar com vocês sobre justamente essa certa descrença no coitado do Koushou, né? Porque para todo mundo ele vai ser arrebentado, ele vai ser destruído. Mas ainda assim existe uma boa chance de ter uma luta bem legal aqui. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive muita coisa sobre Baki. Vou deixar um cardzinho aqui em cima com bastante conteúdo desse tipo e específico o Baki em si, para poder você estar curtindo e assistindo aí várias coisas com relação a anime aqui no canal, beleza? Então vamos ao que interessa. Koushou tem como vencer Jack Hama? Assim como todos os personagens podem vencer Yujiro, sim, eu não tô falando loucura, o Koushou também pode vencer o Jack Hama. E tudo isso vai ser determinado pelo roteiro. A gente já viu muitas vezes, né, aqui em Baki, muitas derrotas que aconteceram por conta de roteiro. Itagaki, simplesmente porque ele queria ser nacionalista e queria menosprezar um lutador estrangeiro, aí ele perdia, mesmo esse lutador sendo forte. Do nada um lutador ficar extremamente, absurdamente forte porque só é japonês. Isso aconteceu, o roteiro consegue criar essas coisas. Mas é por conta dele que a gente pode desconfiar também do que pode acontecer aqui entre Jack e o Koushou. Porque a gente sabe muito bem que se uma sniper pode derrubar o Yujiro, por que não o Koushou não poderia derrubar o Jack? A gente vai falar sobre isso agora. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Koushou não é qualquer um, tá? Apesar de ter sido abandonado pelo Itagaki, a última vez que a gente viu ele entrando em ação foi justamente o Dory indo atrás dele e atacando ele desprevenidamente, né? Jogando uma bomba nele e acabou parando sua ascensão nas lutas ali. E depois disso ficou um grande ato. Ele até aparece em Pickle Wars, mas não faz nada, né? O Itagaki colocou lá, talvez desistiu da ideia. Não vamos usar ele na luta não. E ele não apareceu mais. Até mesmo o próprio Gaia não apareceu para lutar com o Piccolo. E até o outro, Gyako, não acho que é Gyako, Kaku Gyako, que é o americano, que era um Kaiô, e simplesmente ele sumiu. Então pode ter muitas alterações. E aqui a gente vai falar de Koushou, que sim tem uma das habilidades que é interessante para lutar contra o Jack Hama, porque a gente sabe muito bem que o Jack Hama perdeu por conta dessas habilidades em si. Lembra lá que o Baki em si, ele usou o corte das cordas, né? Que é justamente uma das habilidades do karatê cortante aí do Koushou, e acabou cegando um dos olhos do Jack. E isso é importante para garantir a vitória de Baki no final, porque o Jack vai perdendo ali algumas coisinhas, vai perdendo o equilíbrio e até mesmo algumas visões, né? A visão lateral dele fica bem dificultosa e com isso acaba até mesmo abrindo o leque para o Baki no final ter a reviravolta e pegar na esperteza do Jack. Mas aqui não seria diferente. O Koushou pode sim acabar cortando aí uma das visões do Jack, fazer a mesma coisa para tentar dificultar a sua vida. Sem falar que não só isso, o Koushou também pode cortar tendões do seu calcanhar, da sua mão. Imagina se o Koushou corta isso aqui. Se ele cortar essa parte do tendão, o Jack não conseguirá mais fechar seus punhos. E isso é que é interessante das habilidades do Koushou. Só as partes do corte aí, como a navalha, né? E cortar as cordas que manipulam o corpo, isso já é bem forte. Então, quem tu tá dizendo que só por causa disso ele vai vencer? Isso ajuda quando se tem roteiro. É isso que eu quero dizer. Pode parecer um absurdo o Koushou tá lutando aqui com o Jack, mas quando você lembra que o Jack realmente teve dificuldade com essa habilidade contra o Baki, também pode haver uma dificuldade contra o Koushou. E isso estender muito mais a luta, até mesmo garantir uma certa dificuldade para o Jack. E aí a gente vai para outro lado também.
O próprio Koshou, além dessas habilidades de corte, que agora já estão se estendendo, inclusive se é bem deixado frisado aí, que os próprios dedos dos pés são cortantes, então o negócio já fica mais insano do que naquela época que o Jack lutou com esse tipo de habilidade, que foi usada pelo Baki apenas usando os dedos, não os pés também. E a gente tem outra coisa interessante, que é justamente o fato de a adição da ginástica. Isso foi deixado bem claro nos episódios anteriores, nos capítulos anteriores, que o Koshou vai usar da flexibilidade e da ginástica para bater de frente com o Jack. Uma coisa interessante é que isso me faz lembrar que o Shibukawa tinha essa parada. O Shibukawa foi muito rápido, era muito de se esquivar, era praticamente um ginasta se esquivando ali. E isso faz lembrar que com essas qualidades agora da ginástica, da flexibilidade que o Koshou tem, ele vai durar muito nessa luta. Por quê? Porque ele vai ficar se esquivando de um lado para outro e tentando achar uma brecha do Jack. Inclusive a gente até mesmo viu isso já acontecer. Quando o Jack está despreocupado, não está dando muita bola pro Koshou, inclusive estava tirando a camisa tal, e olha para trás bem devagarzinho, o Koshou já está em cima dele, pegando já uma brecha que foi aberta pelo Jack. Agora, chegando ao final, o Koshou vai vencer o Jack? Tem duas coisas que podem acontecer. Ele pode sim vencer, porque o nome da obra é Baki, não Jack Rama, então isso pode acontecer de fato. Mas tem uma problemática aqui, tá? Uma dessas grandes problemáticas é o fato de que o roteiro está trabalhando o Jack. Essa saga em si é uma construção do Jack, então ele perder logo de início é meio estranho, mas não seria tão absurdo, já que Baki em quase todas as sagas sempre perde para alguém para depois se superar. Mas eu não creio que o Koshou seja esse cara que vai derrotar o Jack para depois de se superar, não. Tendo em vista que ele é um personagem ali que está em baixo escalão, ele não é o Doppo, ele não é o Katsumi, ele não é Shibukawa, ele nem tampouco é os mais grandões, né, como o Piccolo, que é um adversário à altura pro Jack. Então é difícil acreditar que ele vai vencer por conta disso, por conta do roteiro em si. Mas se a gente for falar de força bruta e de artes marciais mistas, rapaz, o Jack vai sim amassar o Koshou. Mas eu tenho que deixar claro aqui que existe uma possibilidade de o Koshou vencê-lo. Se o roteiro realmente quisesse trabalhar isso, dava para trabalhar por conta de quantidade de técnicas e dessas paradas de velocidade, flexibilidade, agilidade e até mesmo o corte das cordas, né? É uma habilidade muito apelona que deixa sequelas. Assim como o Jack pode fazer também, né? Cortando, mordando. Porque o Jack não corta só corda não, viu? O Jack corta membro, ele tora tudo e mata tudo. Então é bem mais letal que o próprio Koshou. Mas no ponto certo dá para se vencer. Era isso que eu queria conversar com vocês, trazer essas opiniões, essas teorias de enquanto não sai o novo capítulo sobre o Koshou e o Jack, né? Para onde vai essa luta e se tem realmente uma possibilidade do Koshou ser um desafio para o Jack. Como vocês puderam ver, realmente há uma possibilidade de ser um desafio, mas tudo depende do roteiro em si, porque o Jack é poderoso, o Jack é muito forte, o Jack é insano pra caramba, mas o Koshou tem técnicas que podem sim pará-lo. Como eu falei, quebra de tendão é um negócio que realmente dificulta muito qualquer pessoa que seja, a não ser que seja o Piccolo, né? Porque não dá para penetrar a pele dele de mãos vazias. Então só com a katana do Musashi que conseguiria fazer alguma coisa. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu, dá aquele like, comentar, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Inclusive receber notificação de quando eu postar para criar REN 12, né? Porque em algum momento vai sair e a gente vai comentar sobre ele aqui. Beleza? Valeu, falou, fui!